noite. No domingo passado nós iniciamos a nossa reflexão bíblica aqui citando um dito popular, né? Quantos se lembram? Só Danilo. Ganhou o doce, depois você tem comigo. Nós falamos sobre aquele dito popular, né? Que principalmente aqueles que são jovens há mais tempo, como eu, se lembram bem, o maior cego é aquele que se recusa a ver, né? Então nós observamos que esse dito pode ser bem aplicado à porção do texto que nós examinamos, que foi João capítulo 9, né? Pois bem, a nossa tarefa de hoje é concluir o trabalho iniciado no domingo passado, né? E é o que nós vamos fazer a partir desse momento, né? E a nossa leitura inicial será feita da seguinte forma: nós vamos ler a partir do versículo 41 do capítulo 9 até o versículo 21 do capítulo 10. Ok? Então, vamos fazer assim a nossa leitura. João capítulo 9, versículo 41 até João capítulo 10, versículo 21. Muito bem, então vamos. Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, e eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram crédito. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor, nessa noite, abra os nossos olhos. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, da nossa mente. Que o Senhor nos capacite para que nós possamos ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra e acolher o chamado do Senhor a cada um de nós. Fala conosco, Senhor, dá-nos a instrução que vem do alto, das Tuas palavras, que são palavras de vida,
que nessa noite o Senhor venha comunicar a vida eterna aos nossos corações, que a pregação da Tua palavra seja eficaz e ela possa cumprir o propósito para o qual o Senhor a determinou nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Por que nós iniciamos a nossa leitura de hoje pelo versículo 41, uma vez que nós já havíamos lido esse versículo na mensagem de domingo passado? Porque nós estamos assumindo que não há interrupção no progresso do texto, ou seja, o capítulo 10 faz parte da narrativa do capítulo anterior, né? E mais à frente nós vamos entender o porquê. Mas é importante que nós percebamos, e aí para quem não veio domingo passado, né, para o nosso melhor proveito, nós temos que considerar o que aconteceu no capítulo 9. Né? Nós vimos, fazendo aqui uma brevíssima recapitulação, que o capítulo se inicia com o relato da cura de um homem que havia sido cego de nascença. Então, a narrativa da cura em si é muito pequena, uma narrativa breve, mas ela é seguida de um longo texto, onde vai trazer a controvérsia que envolve os fariseus e o homem que havia sido curado. Então, criou-se ali uma questão jurídica acerca do fato de ser ou não ser Jesus um transgressor da lei, a lei de Moisés, né? E o homem foi interrogado por 2 vezes pelos fariseus, e eles queriam que ele desacreditasse a Jesus publicamente, mas ao invés de fazer isso, ele acabou fazendo exatamente o contrário, né? Ele confessou que Jesus o havia curado, né? E disse que um pecador não poderia tê-lo curado, confessou a autoridade de Jesus e demonstrou que o fato de Jesus tê-lo curado fazia com que fosse verdadeira a sua afirmação de que ele tinha vindo de Deus. Então, como o que estava acontecendo ali era um julgamento, pela posição que o homem curado tomou, ele foi condenado e foi expulso da sinagoga. Né? E no fundo, ao condenar aquele homem, os fariseus estavam condenando o próprio Jesus. Não é? Indiretamente, é claro. E quando Jesus ouviu que ele havia sido expulso da sinagoga, foi até ele e deu a ele a oportunidade de confessar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então, ele confessou, ele creu e adorou o Senhor. Então, a seguir, Jesus inverteu a sentença dos fariseus. Pois ao homem que eles expulsaram da sinagoga, que havia sido condenado por eles, a quem eles tinham como cego, foi dado ver a luz. E por isso ele foi justificado. Por outro lado, os supostos intérpretes autorizados da lei de Moisés, que eram os fariseus, foram taxados de cegos e condenados por sua presunção em rejeitar o Messias Jesus. Então houve uma inversão da sentença, não é? Então é nesse clima que se inicia o capítulo 10, e a imagem de Cristo como a luz que veio do capítulo 9 agora vai ser um pouquinho alterada, e a imagem que vai surgir é a imagem do pastor, né? O contexto é exatamente o mesmo dos capítulos anteriores, um contexto de controvérsia. E aqui no capítulo 10, se o capítulo 9 termina com uma sentença de juízo, pois os fariseus que acusavam Jesus de ser pecador, eles é que são os verdadeiros pecadores nas palavras de Jesus, porque eles recusam ver a luz, né? Então, esta é a sentença que eles receberam, e é um tema abordado desde o capítulo 8. Se nós olharmos lá depois, nós vamos ver que no versículo 24 do capítulo 8, Jesus diz para eles: olha, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Eu sou o quê? O Messias, o Filho de Deus, não é? João, ele tem essa liberdade de expressar o tempo todo que Jesus é o Messias. Ele não trabalha como Marcos, que leva em conta o segredo, né, até que o momento oportuno surja para que isso seja revelado. Não, João o tempo todo ele vai deixando claro que Jesus é o Messias. E então Jesus está dizendo para eles: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão
dos seus pecados. E na sequência, Jesus ainda ia ser mais agudo, mais enfático, quando ele diz: vocês não podem ouvir a minha palavra, porque não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Jesus tinha uma coragem, né? Por isso, como filhos do diabo que vocês são, ele que é um assassino e mentiroso desde o princípio, vocês também mentem, porque dizem que eu sou pecador, e vocês querem me matar. João capítulo 8, 42 a 47. Mas quando vocês me levantarem na cruz, Jesus diz: vocês saberão que eu sou. Versículo 28 do capítulo 8. Então, é uma temática que vem ao longo de todos esses capítulos anteriores. E quando nós chegamos no capítulo 10, ele começa com uma explanação ainda maior sobre tudo isso. E mais uma vez Jesus lança a mão de uma ilustração, como nós vimos aqui, dos versículos 1 a 5, né? Ele fala a respeito de um aprisco, ele fala a respeito de um pastor, e ele fala também do ladrão e do salteador. E aí nós vamos ver que nessa perspectiva, se nós lermos esse texto de forma apressada e não percebermos a conexão que ele tem com os capítulos anteriores, talvez nós pudéssemos pensar que seria apenas uma ilustração gratuita de Jesus. Bom, já que estou contando aqui, falando a respeito de algumas verdades, vou contar uma história simples para ilustrar, né? Não, ele tinha uma intenção, a sua palavra sempre tem uma intenção, e agora ela aponta para o passado, mais especificamente para o texto de um profeta muito conhecido do passado, onde nós vamos encontrar uma exortação divina e no final uma grande promessa. E o texto é Ezequiel capítulo 34, né? Não vamos ler o capítulo todo, evidentemente, porque não é esse o capítulo que nós estamos considerando aqui, mas para o nosso bom entendimento é necessário que a gente pontue algumas coisas referentes a esse capítulo de Ezequiel. O que nós encontramos lá? Primeiro, o profeta traz uma grave denúncia. Ele fala dos líderes de Israel como líderes corruptos. Eles se corromperam, eles que deviam ser os pastores do povo de Deus, abandonaram a sua vocação, e ao invés de alimentar o rebanho, de cuidar do rebanho, de prover para o rebanho, eles roubavam o rebanho, abandonaram o rebanho à sua própria sorte e deixaram que as feras devorassem o rebanho. Então, com isso vem o que? Uma sentença, né? Aos maus pastores o Senhor iria destituir da sua função, e eles que se fizeram condenáveis em sua conduta, o profeta pergunta: será que os pastores não deveriam pastorear as ovelhas? A resposta é óbvia, né? Versículo 2 do capítulo 34, sim, é claro que essa seria a responsabilidade deles, mas o que eles fizeram? Entregaram as ovelhas à rapina, pastorearam apenas a si mesmos, e qual foi o resultado? O próprio Deus se posicionou contra os pastores e decidiu lhes pedir conta das suas ovelhas. E agora a pergunta era: quem vai pastorear o rebanho do Senhor? Ezequiel responde, ele diz: assim diz o Senhor, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, diz o Senhor. 34:11. O próprio Deus então é quem vai buscar as suas ovelhas perdidas, desgarradas, espalhadas, e vai conduzir essas ovelhas aos bons pastos dos montes de Israel, e ele vai alimentá-las e vai dar descanso a elas. Porém, ao assumir essa função de pastor do seu povo, o Senhor não vai apenas julgar os pastores maus, mas ele também vai julgar as suas próprias ovelhas, porque ele vai separar ovelhas de ovelhas, carneiros de bodes. Capítulo 34 de Ezequiel 17 a 22. E ele termina como? Ele termina com uma promessa, quando ele diz, né, no mesmo texto de Ezequiel 34, eu porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. 34, 23 a 24. Então, é uma mensagem de esperança para o povo, para os primeiros ouvintes de Ezequiel. Não devemos esquecer que Ezequiel foi o profeta do exílio,
Ele estava falando para um povo que estava exilado em Babilônia, e nesse ponto da profecia, Deus está prometendo ao seu povo que haveria um tempo de restauração. No final daqueles anos de exílio, o Senhor iria buscar o seu povo que havia sido espalhado pelo mundo por causa do pecado dos maus pastores. E a promessa, quando ela se refere a Davi, é claro que Davi não poderia alcançar essa promessa, mas é claro que fala sobre a esperança messiânica, ou seja, da descendência de Davi sairia aquele que seria o rei e o pastor de Israel. A figura do pastor e a figura do rei são equivalentes no Antigo Testamento, né? Então, a restauração de um reino inabalável aqui é comparada a um aprisco onde haveria apenas um pastor fiel. Um pastor fiel. E agora, eu pergunto para os irmãos, de posse dessas informações de Ezequiel, tem como a gente ler João 10 sem pensar em Ezequiel? Não tem. Irmãos, o Novo Testamento não é uma reinvenção da palavra de Deus. O Novo Testamento é uma aplicação da palavra de Deus na pessoa de Jesus. Porque Jesus é aquele que veio para dar cumprimento a tudo que foi dito no passado. Então, João 10 não é exceção. E parece evidente a intenção de Jesus, ele está aplicando ao seu contexto presente a profecia de Ezequiel. E a pergunta é, como faz isso? Ele usa imagens em contraste. E se você olhar aí a partir do versículo 1, você vai ver, ele está mostrando a imagem do ladrão, ou salteador, ou assaltante, se a gente quiser colocar numa linguagem mais atual, e a imagem do pastor. O ladrão é aquele que entra pela cerca do curral. Ele jamais seria autorizado pelo porteiro a entrar no curral pela porta, porque ele é um ladrão. Então o porteiro nunca abriria a porta para ele, então ele entra pela cerca. O pastor entra pela porta, porque o porteiro reconhece e abre a porta do curral para ele entrar, porque ele tem as credenciais para entrar ali como pastor que é. Na mesma dinâmica, as ovelhas reconhecem a voz do pastor, não é? O pastor as conduz e elas o seguem porque elas o reconhecem. Por outro lado, elas não reconhecem a voz do ladrão, porque ele é um estranho, portanto, elas jamais o seguirão, pelo contrário, elas fugirão dele. E aí nós seguimos a leitura a partir do versículo 7, e agora João nos informa que os fariseus não entenderam essa comparação que Jesus fez. Versículo 6, então, Jesus vai explicar. Bom, deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer. Primeiro, versículo 7 do capítulo 10. Jesus é a porta das ovelhas. Aí você vai perguntar, poxa, mas Jesus não era o pastor, como ele é a porta? Deixa eu explicar. As imagens de João são dinâmicas. Ele não é uma representação estática. O pastor é também a própria porta das ovelhas. É o mesmo que a gente observa em outras partes do quarto evangelho. Por exemplo, é Jesus quem dá o verdadeiro pão e ao mesmo tempo ele mesmo é o pão. Capítulo 6, 31 a 35. Por outro lado, esse pão que ele dá é a sua carne, que ele dá pela vida do mundo, e se alguém comer desse pão terá a vida eterna. Versículos 47 e 51. E na sua mente, e na minha mente, na mente dos judeus, vem a seguinte pergunta: como é que ele pode nos dar a sua carne a comer? Até no início da igreja primitiva, alguns romanos, né, acusavam os cristãos de serem canibais, porque ouviam dizer que eles comiam a carne de pessoas, porque Jesus havia prometido dar a sua carne. O que para você é óbvio, nem sempre foi óbvio para todo mundo, né? Então, é claro que era uma linguagem figurada, mas existe uma resposta para essa pergunta? Sim, existe, e daqui a pouco nós vamos ter a resposta. Por hora importa saber que Jesus era o pastor e também era a porta das ovelhas. Então, se Jesus é a porta, quem são os ladrões e salteadores?
ele mesmo diz aí no versículo 8: todos aqueles que vieram antes de mim. Ou seja, os líderes corruptos de Israel, os falsos pastores, os mesmos que afirmaram categoricamente para Jesus que eles enxergam, que eles podiam ver, né? Então, que tinham autoridade sobre o povo, porque no fundo, eles estavam inventando essa história, porque Jesus sabia e afirmou que eles sofriam de cegueira tanto quanto o povo sofria. Eles não tinham nenhuma autoridade sobre o povo, porque não eram qualificados e nem aprovados por Deus. Então não passavam do que? De usurpadores, de ladrões, de assaltantes. Eles queriam ser líderes do povo apenas para roubar a lã das ovelhas, para usá-las em seu próprio benefício, e por isso as ovelhas não davam ouvidos a esses líderes. Ainda bem que não existe mais isso hoje, né? Estamos livres desse tipo de coisa. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele decidiu abrir uma porta para essas ovelhas. E elas não precisam se perder, não é? Porque o dono do aprisco abriu a porta, e a porta é Jesus. E quem entrar por essa porta será salvo, entrará, sairá e encontrará pastos verdejantes. Versículo 9. Agora, o ladrão, ele vem apenas para matar, roubar e destruir. Porém, o Filho de Deus, ele vem para trazer vida, mas não é qualquer vida. É vida em abundância. É vida eterna. Meus irmãos, se Jesus tivesse vindo a este mundo para resolver os nossos problemas de falta de dinheiro, para curar as nossas doenças físicas e nos deixar viver aqui no pecado, não haveria grande proveito e grande benefício na sua obra. Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos livrar do problema central da nossa vida, que é o problema do pecado. Esse grande inimigo que Ele destruiu em nosso lugar, e é por isso que nós somos livres. Livres para viver na presença de Deus uma vida plena. E sabemos, né, como nós falamos na quinta-feira, ainda que a nossa habitação desse tabernáculo se desfizer, nós temos uma habitação eterna na presença de Deus. É uma garantia. Foi isso que Jesus veio nos dar, essa vida em abundância. Então, meus queridos irmãos, vamos colocar esse versículo no seu devido lugar. Porque se você quiser falar mal do diabo, esse versículo não se aplica. Talvez de modo indireto, mas aqui Jesus está falando dos falsos profetas, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos enganadores, dos ladrões, dos salteadores e de todos os demais falsos líderes em todos os tempos. Então aqui nós temos um grande contraste. De um lado a porta, que é Jesus. Do outro lado, os ladrões e os salteadores. No mesmo progresso dinâmico, volta a imagem do pastor, e o contraste agora é entre o bom pastor e o mercenário. O que é o mercenário? Mercenário é um soldado que não luta pela sua pátria. Ele é um soldado pago para lutar por qualquer pátria. O interesse dele é o dinheiro. Ele não tem pátria, ele não se preocupa com a honra. É uma pessoa que faz aquilo que atende apenas os seus interesses. Ele não tem princípios, ele não tem metas do ponto de vista ideológico. Então a ideia central permanece a mesma, porque, primeiro, aqui se identifica o dono das ovelhas. Jesus diz aqui no versículo de número 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ou seja, as ovelhas pertencem ao pastor. O mercenário não cuida das ovelhas, ele as entrega ao lobo que arrebata e dispersa. Da mesma forma que vimos antes, o mercenário e o lobo são os líderes corruptos, os falsos pastores de Israel. Eles não se importam com as ovelhas, eles não têm vínculo com as ovelhas. Depois, por sua vez, o bom pastor
é aquele que conhece as ovelhas e elas o conhecem. O que é que nós estamos vendo aqui? Um relacionamento. Isso vai ser endossado pelo que segue, quando Jesus diz: o pastor as conhece, elas conhecem o pastor, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Então, as ovelhas não são do pastor como uma posse, uma propriedade, não. Elas têm um vínculo com ele, uma ligação, elas têm uma comunhão com esse pastor. Não é uma questão de posse. Quando nós falamos, irmãos, que as nossas vidas pertencem a Jesus, não significa que Ele seja o nosso dono, no sentido de que nós somos a sua propriedade, não. Mas no sentido de que nós o amamos acima de todas as coisas e que Ele é o principal fator de influência em nossas vidas. E se não for assim, Ele não é o nosso pastor, porque isso significa que nós não conhecemos a sua voz. Então, o filho, o bom pastor, tem ovelhas e outro aprisco, não é? E aqui Jesus está falando, fazendo menção à inclusão dos gentios no plano salvífico, aqueles que não estão na cogitação dos judeus como parte do projeto de salvação de Deus, eles agora são incluídos por Jesus também nesse chamado ao aprisco, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 16. Eu acho lindo quando mais tarde João, lá na ilha de Patmos, já bem velhinho, exilado, ali sofrendo, ele tem aquela visão do Apocalipse, e ele vê um culto no céu, e naquele culto glorioso no céu, ele ouve os seres angelicais cantando, dando glórias ao Cordeiro, que congregou as ovelhas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. Capítulo 5, versículo 9. E eu certamente imagino que João certamente estava se lembrando dessas palavras de Jesus. Mas, irmãos, há uma revelação estranha sobre esse pastor, porque ele diz que dá a sua vida pelas ovelhas, e esse é o maior e mais significativo contraste que nós encontramos aqui no texto, porque enquanto o mercenário foge e entrega as ovelhas ao lobo, o pastor, para proteger as ovelhas, para salvá-las, ele se entrega às garras do lobo para salvar as suas ovelhas. Já viu algum pastor fazer isso? Versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 15, segunda parte, quando também nós lemos, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Depois, versículos 17 e 18, né, quando ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, pela primeira vez, João descreve o Evangelho em sua essência, com imagens muito vivas, em apenas um versículo. Primeiro, ele fala da morte de Cristo, né? O bom pastor dá a vida. O pastor, que é Cristo, ele não tem um relacionamento superficial com as suas ovelhas. Ele não as chama de longe, ele as conhece de perto. Ele tem um relacionamento com ela, como nós vimos, ele tem vínculo, e ele se compromete com as suas ovelhas, ele dá a vida por elas. Agora, quando o texto diz que ele dá a vida pelas ovelhas, ele também está falando da morte vicária de Jesus. O que é vicário? É substitutivo. Significa que a morte de Jesus aconteceu porque alguém tinha que morrer. Esse alguém era a humanidade. A humanidade tinha que morrer porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo tomou o lugar daqueles que deviam morrer e morreu em lugar deles, para que eles pudessem ter vida e vida em abundância. Então João, ele descreve aqui em cores bem vivas a morte vicária, substitutiva, sacrificial de Cristo, mas ele não para aí, ele também fala da ressurreição, porque Jesus está dizendo aqui: ninguém tira a minha vida, eu não sou uma vítima inocente
e frágil de um sistema, de um arranjo que foi preparado para que eu pudesse morrer sem ter defesa, indefeso, como alguém que não tem como se defender. Não, ele deixa isso muito claro nos evangelhos. Ele poderia ter impedido a sua própria morte, mas se ele fizesse isso, como ele cumpriria os propósitos do Pai? Eu me lembro quando era criança, ficava assistindo com a minha tia, que na casa da minha tia, na minha casa não tinha televisão, então eu ia para a casa da minha tia assistir Paixão de Cristo. E minha tia sentada naquela cadeirinha, até hoje me lembro, uma cadeira de madeira com estofado verde, e ela sentava naquela cadeira, chorava de se derreter na cadeira, e eu chorava com ela, porque vi minha tia chorando, começava a chorar também, e toda a Páscoa era a mesma coisa. E eu ficava pensando com a minha mente de menino, por que ele não desce daí? Né? E depois, já adolescente, eu sentia raiva quando via aquelas pessoas passando e dizendo, por que você não desce daí? Minha vontade era pegar uma pedra e jogar na cabeça daqueles caras, porque eles estavam ali fazendo um mal a uma pessoa tão pura e inocente, indefesa, que estava ali. Era assim que eu via Jesus. E quando nós olhamos hoje para o crucifixo, tendo Cristo ainda ali, todo machucado e ferido, é essa imagem que nós temos de alguém que foi vítima de uma conspiração. Mas, meus irmãos, essa foi a escolha do pastor. Não foi o resultado de uma trama assassina, não a priori. Foi também, mas não a priori. Foi uma escolha que Cristo fez. Ele escolheu isso. E ele iria se entregar voluntariamente à morte. E por que ele devia fazer isso? Porque ao tomar sobre si a fragilidade das suas ovelhas, ele precisava se entregar ao lobo, e era assim que ele a salvaria. Então a sua morte é o preço da redenção das suas ovelhas. Esse é o pastor que, para salvar as suas ovelhas, ele oferece a sua vida ao lobo. E agora nós temos a resposta. Lembra aquela pergunta do capítulo 6? Como ele pode nos dar a sua carne a comer? Pois bem, aqui está a resposta. Ele dá a vida eterna entregando a si próprio. E nesse momento da narrativa, ele está lutando contra o lobo ainda, mas por um breve tempo ele se entregará e o lobo prevalecerá. Mas apenas por um breve tempo. Porque depois de 3 dias, o pastor tomaria de volta a sua vida, e com isso ele justificaria todos aqueles que ouvissem a sua voz e entrassem no seu aprisco. Louvado seja Deus. Então aqui está o cumprimento da promessa feita pelo profeta Ezequiel. O pastor, o descendente de Davi, escolhido e aprovado por Deus, ele que é o único e verdadeiro pastor, porque o seu compromisso com as ovelhas é total, a ponto de custar a sua própria vida. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, já a caminho de concluir, qual é a intenção de João ao falar sobre tudo isso para os seus leitores, os seus ouvintes? Nós não podemos esquecer que João estava falando para uma igreja com poucas décadas de existência. Era uma igreja que sofria com os constantes ataques dos lobos. Na maior parte do tempo eram os mesmos que se opuseram a Jesus, né? Lá em Atos capítulo 20, versículo 19, Paulo diz assim: olha, eu sei que quando eu partir, serão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A dinâmica continua. Porque Cristo continua sendo atacado nos seus discípulos. E essa é a parte desafiadora do comprometimento do pastor com suas ovelhas. Porque assim como o pastor tem compromisso com as suas ovelhas, as ovelhas também devem ter compromisso com o seu pastor. E se o pastor sofreu, as ovelhas também sofrem. Se o pastor foi injustiçado, as ovelhas também são injustiçadas. Se o pastor pagou um alto preço para ser fiel a Deus, as suas ovelhas também pagam um alto preço para ser fiel a Deus. E João vai falar isso, né? Também mais tarde, lá no finalzinho do capítulo 19, quando ele diz: olha, se fizeram isso com o pastor, certamente farão com o rebanho.
E aquela igreja precisava ter ciência de que, da mesma forma que atacaram o mestre, certamente atacariam os seus discípulos. Então, meu irmão, minha irmã, você que é crente em Jesus, que entregou sua vida ao Senhor, e que sofre para dar conta do seu testemunho, para ser fiel a Deus, não tenha isso como novidade, porque isso faz parte do processo. E a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor a Cristo, de modo nenhum deixarão de receber o seu galardão. Por outro lado, ai daqueles que perseguem aqueles que se entregaram a Cristo, porque terão de prestar contas ao próprio pastor, quando ele vier nas nuvens com o seu poder e grande glória. Então, a igreja primitiva precisava ouvir essa palavra de ânimo, de incentivo, de estímulo, mas mesmo aqui há um propósito, porque assim como lá na profecia de Ezequiel, o pastor também vai separar as suas ovelhas, os bodes dos carneiros, não é? Ele o faz como? Por meio da própria palavra, porque a palavra que salva também é a palavra que condena. Ele diz isso daqui, né? O texto diz aqui no versículo 19, que quando ouviram essas palavras, houve nova divisão. Muitos deles disseram, ele está endemoniado e louco. Mas outros creram e diziam, não, o endemoniado não fala desse jeito. E o endemoniado também não tem poder para abrir os olhos dos cegos. Nós voltamos lá à cura do capítulo 9. Foi o que ensejou toda essa discussão, todo esse debate. Então, meus irmãos, Jesus é a única pessoa que já veio a este mundo e que era exatamente quem disse que era. Não existe mais ninguém assim. Não houve, não há e jamais haverá. Jesus foi a única pessoa, e é a única pessoa que era exatamente aquilo que disse que era. Então, nós vamos observar isso daqui durante todos os debates de Jesus com as autoridades religiosas. Muitos creram, outros não creram. Capítulo 7, o tempo todo é salpicado desses contrastes. E por isso, quando eles pedem que Jesus seja mais explícito quanto à sua verdadeira identidade, como é que Jesus responde? Veja aí, nos versículos 22 ao 28, com isso nós vamos concluir. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodeavam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Você tem a ideia de pessoas irritadas, né? Já roendo as unhas. Mas não é essa a imagem aqui. A imagem aqui é de um grupo hipócrita, que sabia que Jesus era quem dizia ser, mas eles queriam que ele admitisse isso publicamente, para que eles pudessem sobrecarregá-lo de culpa, para levá-lo à morte. Então Jesus disse, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Meus irmãos, quem é que pode crer em Jesus? As suas ovelhas. No capítulo 6, ele vai dizer assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. Capítulo 6, versículo 29 em diante. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Quem dá a fé é Cristo. Quem converte é Cristo. É Ele que chama as pessoas, é Ele que faz a obra do princípio ao fim. Então ele diz, vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. E o verso 27 conclui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja Deus. Então, até o final desse capítulo, Jesus vai repetir conceitos que já foram expostos nos capítulos anteriores, para que fique bem claro que eles simplesmente se recusaram a crer. Deliberadamente fecharam os olhos para não ver a luz,
rejeitaram o verdadeiro pastor de Israel. Então, o que se estabelece como conclusão é que, mesmo sem que Jesus tenha atribuído às ovelhas um papel decisivo na ilustração que ele propõe, é notório que elas têm responsabilidade, não é? E o que é que o pastor propõe para elas? Primeiro, e aqui já a título de aplicação para nós, as ovelhas devem permanecer sob a proteção do aprisco. É o que cabe às ovelhas. Permanecer sob a proteção do aprisco. É interessante o link que nós podemos fazer com as palavras de Pedro, né, quando ele exorta a igreja a permanecer firme, aguardando o quê? A manifestação do Supremo Pastor. Olha só que bacana. Do qual a igreja receberá uma coroa de glória. E ele fala do dever que as ovelhas têm de viver de modo sóbrio e vigiar, porque o diabo que anda em derredor procura alguém para devorar, como faz o leão. 1 Pedro capítulo 5, versículos 4 e versículo 8. Agora a pergunta é, o leão anda em derredor do quê? Ele não fala. Podia ter falado, né? Mas ele não fala. Será que ele estava pensando numa imagem como o aprisco? Não sabemos. Mas é bem razoável pensar assim, não é? O fato é que vale a advertência de Pedro, porque o nosso dever prioritário é de permanecer sob a proteção do aprisco de Jesus. Meus irmãos, vamos confessar. Vira e mexe, a gente dá uma chegadinha na beirada do aprisco, né? Olha assim para fora, e nós somos tentados a dar uma voltinha por ali, aquele famoso mito da grama mais verde, né? No quintal ao lado, nós pensamos em dar uma saída para ver se nos sentimos mais alegres e o nosso tédio passa. Eu quero dizer para você uma coisa sobre o tédio: isso não tem cura. Você pode ter no bolso 5, 50, 500, 5 mil, 5 milhões, não passa. Porque o tédio é uma doença provocada pelo afastamento de Deus. Só Deus é suficiente para suprir as nossas necessidades todas plenamente. Só Deus pode nos amar plenamente, só Deus pode nos aceitar plenamente, só Deus pode nos acolher plenamente, só Deus pode nos compreender plenamente. Ninguém mais pode. Então nunca haverá amores, conquistas ou bens que poderão suprir essas necessidades plenamente. Por isso o tédio é incurável. Mais ou menos incurável. Que haverá um dia que nós receberemos uma nova natureza. Aí o tédio vai ser definitivamente enxotado das nossas vidas. Mas até chegar lá, meus irmãos, nós vamos caminhando de fé em fé e de glória em glória, esperando a manifestação do Supremo Pastor. Amém? De igual importância é que as ovelhas tenham uma percepção aguçada para distinguir a voz do pastor da voz do mercenário. Olha que esse mercenário é ardiloso. Ele sabe imitar a voz do pastor. E o texto diz que as ovelhas não seguem o estranho porque elas não conhecem a sua voz. Versículo 5, né, do nosso texto de João 10. É interessante, eu fiquei pensando bastante nisso. Porque, sendo a ovelha um animal tão estúpido, achei que ela seguia qualquer um. Mas não. Depois fiquei pensando bastante a respeito desse assunto e cheguei à conclusão que, para ter coerência com o todo, com o texto todo, esse verbo conhecer, ele precisaria ter quase que um valor de aplicação jurídica aqui, né? Onde conhecer um ato processual, um recurso, né, significa admitir a possibilidade de que aquele recurso seja examinado. Então, basicamente é admitir que a causa é legítima ou verdadeira, né? Depois os advogados me corrigem, não faço isso público não, porque vocês vão me expor a vergonha, mas depois vocês podem me corrigir. Então, nós sabemos
que a ovelha é uma ilustração que se refere ao crente, o seguidor de Jesus. Portanto, o cristão evita o assédio do mercenário quando ele não admite como legítimo ou verdadeiro o discurso do mercenário. Mas como isso é difícil quando aquele discurso fala a nossa satisfação e ao nosso desejo pessoal. A voz do mercenário vai ficando cada vez mais parecida com a voz do pastor. Mas veja, nós temos que ver se há admissibilidade nas palavras do mercenário como verdade ou não. A questão não é saber se ele nos agrada ou não agrada. A questão é saber se o que ele está falando vem de Deus ou não vem de Deus. Então, a ovelha conhece a voz do pastor, mas ela não conhece a voz do mercenário. Ou seja, ela não admite que a voz do mercenário conduza a sua vida. Não é? E por que ela identifica a voz do seu pastor? Por que ela admite essa voz? Porque ela tem intimidade com ele. E é exatamente para isso que ela ouve diariamente essa voz, em oração, leitura da palavra, na meditação. Cristo fala com essa ovelha todo dia, e por isso ela sabe muito bem qual é a voz do seu pastor. É por isso que em vários momentos Jesus vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por fim, irmãos, o pastor pressupõe também que as ovelhas tenham confiança no seu cuidado. Veja, ele estabeleceu um princípio: as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque elas são minhas ovelhas. Mas ele também deu 3 garantias. Ele diz: olha, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nós acabamos de ler nos versículos 27 e 28. Então a vida com Cristo não deve ser sobressaltada, meus irmãos. Tem os crentes que parece que tem um bicho carpinteiro no corpo. Quem conhece essa expressão bicho carpinteiro? Pouca gente, né? Tinha também o já começa. Minha mãe falava assim: parece que está com já começa. Já começa é quando você senta num lugar e não tem sossego, né? Então, quando ela levava a gente para a missa, e era um desespero, quando chegava a hora da missa, a gente começava, se mexe daqui, se mexe de lá, ela dava um beliscão, aquele beliscão de mãe, né? Bem discreto. Parece que está com já começa e tal. Tem crente que parece que está com já começa. Ele não sossega, não tem paz. Tem medo do diabo, tem medo do mundo, tem medo de praga, tem medo de olho grande, tem medo de tudo. É impressionante. Nem vou falar o que eu pensei. Meus irmãos, Jesus disse assim: olha, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. O que Cristo fez por nós, irmãos, está consumado. Ele não está tentando nos salvar. A Bíblia diz que nós somos salvos em Cristo. Ele não está tentando nos levar para o céu. A Bíblia diz que nós vamos entrar na glória celestial. Então por que nosso coração vive sempre tão amargurado, sempre tão angustiado? No texto que Pedro fala da vigilância que nós lemos aqui, ele fala da ansiedade. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu acho que nós precisamos buscar mais em Deus essa paz. Essa paz que excede a todo entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, como Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4. E jamais deve parar desconfiança quanto à nossa condição diante de Cristo, meus irmãos, não há razão para isso. Então, pelo amor de Deus, nunca diga: eu estou pelejando para ir para o céu. Não fala isso não. É melhor você ficar quieto do que falar isso. Quem somos nós, meus irmãos,
A gente podia pelejar a vida inteira e nós não íamos conseguir tocar nem numa nuvem. Nosso esforço não nos levaria a nenhum céu. Mas a obra de Cristo foi suficiente para isso. Porque Ele nos deu garantias. Ninguém pode tirar você das mãos de Cristo. Diga para o seu vizinho, ninguém pode tirar você das mãos de Cristo. Ainda essa semana, nós enfrentamos uma luta bem grande. Nós compartilhamos pela manhã com a igreja. Nessas horas, nós que somos maduros e temos mais tempo na fé, precisamos procurar ficar firmes e fortalecer aqueles que são menos maduros, que têm menos experiência. Mas às vezes para nós mesmos falta força. Porque às vezes as lutas são terríveis, né? Como ainda hoje pela manhã compartilhava com o irmão, quando o negócio é em você, quando você é afetado diretamente, você tem mais resistência, mas quando acontece com alguém que você ama, com uma pessoa que faz parte, que saiu de você, né? É duro você suportar isso. E nessas horas, a gente tem duas alternativas. A gente pode olhar para a vida e dizer que a vida é injusta, que nós podemos questionar por que isso, por que aquilo e por que aquilo outro, ou nós podemos simplesmente dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A tua promessa é que ninguém me arrebatará das tuas mãos. Ninguém também envolve nada, nenhuma luta, nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, nenhuma angústia. Nós podemos chorar, meus irmãos, nós temos a liberdade de chorar na presença de Deus, nós temos a liberdade de lamentar, nós temos a liberdade até de falar para Deus que a gente está sem fé naquele dia e nem está com vontade de orar. Nós temos essa liberdade. O que nós não temos é a liberdade de falar isso com outras pessoas, porque senão vira murmuração. Mas que depois de tudo isso nós saímos da presença de Deus fortalecidos, renovados, com a nossa fé fortalecida, renovada na presença do Senhor. Porque nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio. Amém, queridos? Amém. Quantas vezes a gente perde essa oportunidade maravilhosa que nós temos, porque esquecemos quem somos e o que Cristo tem feito por nós. Jamais devemos nos esquecer. Jamais devemos perder isso.